Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CS Entrevista. Nessa edição especial, em que colocamos em pauta os 90 anos do CS, que se completam neste mês de setembro, no dia 21, temos um convidado especialíssimo, que é o engenheiro Murilo Pinheiro, presidente do sindicato. À frente da entidade desde 2001, Murilo Pinheiro vem trabalhando pelo seu crescimento em número de associados, que já passaram dos 60 mil, na capacidade de negociação com as empresas e na inserção política e institucional do sindicato. Sob sua gestão, foram aprimorados o sistema de prestação de serviços aos filiados e a estrutura da organização, com modernização da sede em São Paulo e aquisições no interior do estado. Também presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo idealizou o projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, que desde 2006 elabora e debate propostas para a expansão econômica do Brasil com distribuição de renda e sustentabilidade. No campo sindical, é ainda presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU. Engenheiro eletricista, Murilo construiu uma longa carreira no setor elétrico paulista, primeiro na Companhia Energética de São Paulo, a CESP, e depois na Companhia de Transmissão de Energia Elétrica de São Paulo, hoje a ISA-CETEP, da qual está licenciado para exercer o mandato sindical. Presidente, seja muito bem-vindo e obrigada por estar nessa conversa especial de 90 anos do CESP conosco. Obrigado, Rita. É um prazer nós estarmos conversando, estamos falando sobre o nosso sindicato, os nossos 90 anos. É super importante, super prazeroso. Estou às ordens. Presidente, vamos começar nossa conversa aqui, então, dando aqui os destaques da trajetória do nosso sindicato. É uma trajetória muito longa, é uma das entidades sindicais mais antigas do Brasil. O que você destaca nesse período, assim, principalmente, são muitas coisas, mas o que você destacaria nesse período, em termos de conquistas e de desafios também enfrentados? Olha, desafios foram muitos, né? As conquistas também, mas eu acho que eu destacaria, assim, para lembrar, o salário mínimo profissional que a gente vem perseguindo e vem dando certo. Eu destacaria também a nossa discussão do Cresce Brasil, onde nós apresentamos propostas a todos os candidatos a presidente, governadores, depois prefeitos, propostas factíveis, dando a nossa contribuição da engenharia. Eu destacaria também a Engenharia Unida. Eu destacaria, por exemplo, os nossos conselhos tecnológicos, destacaria o movimento nosso da engenharia brasileira e principalmente paulista, a nossa participação em todas as questões que envolvem a tecnologia, que envolve o cidadão e que envolve a engenharia como um todo. Você tem destacado que o Sindicato dos Engenheiros chega aos 90 anos com muita jovialidade, disposto aí para continuar atuando por muito mais tempo. Quais são as perspectivas futuras para essa entidade que tem tanta história e continua muito atuante hoje? O que você vislumbra aí para o CS? Então, Rita, eu acho o seguinte, a gente olha um sindicato com 90 anos, olha aí as gestões nossas, também cada vez mais produzindo e tal. Vamos olhar este ano de 90 anos. Só no segundo semestre deste ano nós fizemos 10 grandes eventos. 10 eventos que nós podemos destacar e podemos colocar que foi a nossa participação, foi um sindicato que mais atuou no país. Agora, eu acho o seguinte, por que a gente entende que nós somos cada vez mais jovens? Porque com esse dinamismo, com tudo isso que, depois de 2017, por exemplo, que nós tivemos aí só bombardeamento contra os sindicatos brasileiros, em particular o nosso, que também sofreu junto. Nós tivemos diminuição de 90% do nosso recurso. E, mesmo assim, nós conseguimos avançar, discutir, participar, e estar presente nas maiores discussões do Estado e do Brasil.
Acho, por exemplo, que o nosso grupo, embora temos também um grupo muito grande de jovens, o núcleo jovem do sindicato, o nosso grupo vem cada vez se inovando, pensando em como que nós podemos estar crescendo mais, como nós podemos estar discutindo. Isso em conjunto com os jovens formados, que nos ajudam também a pensar de uma forma mais dinâmica e mais moderna. Então, eu acho que o sindicato está pronto, o sindicato está jovem, o sindicato está pronto para que a gente tenha mais desafios e enfrente os próximos desafios de cabeça erguida. Nosso sindicato, o sindicato que tem todos os seus diretores, inclusive seu presidente, todos voluntários, todos aqueles que têm vontade de fazer. Isso, para mim, é fundamental. Eu me vejo, verdade, eu olho e digo o seguinte, puxa, os nossos poucos 90 anos, temos muito trabalho pela frente. É isso que eu entendo o nosso sindicato, a nossa categoria, os nossos diretores. E o sindicato com 90 anos deve muito ao grupo de empregados, muito. Deve muito aos diretores. Nós temos uma união, que isso é fundamental, que nos deixa cada vez mais jovem, cada vez mais com vontade de fazer, cada vez mais ansioso pelo resultado. E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais motivado. Murilo, você mencionou o Núcleo Jovem Engenheiro, que é essa iniciativa que você trouxe para a entidade de atrair a juventude, né? Do Núcleo Jovem participam os recém-formados e também estudantes de engenharia. E, junto com isso, tem uma outra preocupação que o sindicato vem tendo em relação à diversidade na profissão também. Foi criado, no ano passado, o Núcleo da Mulher Engenheira, para tratar melhor essa discussão de ampliar a equidade de gênero na profissão, porque ainda é majoritariamente masculina, e também a discussão sobre mais pessoas negras na engenharia, porque ainda também, né, não tem estatística, mas nos locais de trabalho, nas escolas, ainda você vê muito mais pessoas brancas. Por que é importante essa busca, essa aproximação com a juventude, a busca da diversidade, seja na profissão, seja na representação sindical, como você tem aí se esforçado para trazer essa diversidade para o sindicato? Por que isso é uma pauta importante para o CF? Então, nós achamos de fundamental importância essa amplitude, essa participação de todos, a vontade que nós temos de trazer para cá mais mulheres, mais negros, mais a diversidade toda, que eu acho que nós temos que dar oportunidade para todos. Nós devíamos ter aqui departamentos cada vez mais que tragam, que façam a inclusão. Nós temos que ser um sindicato com inclusão total. Nós temos que ter a amplitude de enxergar tudo isso, do respeito, da dignidade, do trabalho de cada um. E nós temos fornecido isso às empresas. Então, quando a empresa, nós temos aqui uma bolsa de oportunidades, por exemplo, aonde a empresa liga para mim, ou liga para o sindicato e diz, eu preciso de profissional, mulheres, eu preciso de profissionais, mulheres e negras, eu preciso de profissionais de diversidade, eu preciso de profissionais do PCD, que tenham a condição de avançar. E a gente tem fornecido com frequência, até porque nós estamos buscando, nós estamos achando, nós estamos abrindo as portas e dizendo, venham conosco, vamos aprender juntos, porque nós precisamos, todos nós precisamos aprender. Vamos aprender juntos a conviver, a trabalhar juntos, a importância de cada um no cenário nacional, na engenharia brasileira. Acho que é fundamental. E a gente tem exemplos de mulheres engenheiras que estão se destacando violentamente. Por exemplo, a nossa coordenadora do Núcleo Jovem se destaca no país de uma forma muito forte, além de jovem mulher. Nós temos diretoras também, mulheres negras, que estão fazendo um trabalho fantástico, como homens também, negros. Então, eu acho que isso tudo nos dá a ideia, ou senão a certeza de que nós estamos no caminho certo.
no caminho correto. Nós temos muito ainda que fazer, muito que aprender, muito que nos abrir, mas o caminho está correto. Eu acho que esse é um caminho correto, Rita. Presidente, você mencionou aí no que você destaca nessa trajetória do sindicato, as discussões travadas aí pelo Conselho Tecnológico, e no âmbito do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que é o grande instrumento de discussão aí do desenvolvimento nacional, dos aprimoramentos que o país demanda. Do ponto de vista dessa discussão sobre o desenvolvimento, o CESP vem fazendo a discussão, por exemplo, sobre a indústria de semicondutores, a transição energética, e neste ano de 2024, de eleições municipais, produziu... Quer dizer, o Cresce Brasil é um projeto da Federação Nacional dos Engenheiros, mas ao qual o CESP se engaja muito fortemente, né? Então faz parte aí do dia a dia da entidade. Neste ano, o Cresce Brasil discute as questões das cidades inteligentes. Nesse capítulo aí do desenvolvimento, quais são as prioridades para o curto prazo, para os próximos anos, nas quais o CESP deve se concentrar para fazer a discussão, propor para os governos, enfim? Eu acho que a gente podia começar com uma carreira de Estado. Eu acho que a carreira de Estado é uma coisa que nós estamos perseguindo, que o sindicato vai atrás. Vai atrás porque eu entendo perfeitamente que a engenharia está presente em tudo. Tudo que nós fazemos tem engenharia. E a gente não ter uma carreira de Estado, nós estamos relegando esse trabalho, nós estamos deixando de ter a condição melhor para cada uma dos governos, municipal, federal, estadual, de ter uma carreira de Estado onde contemple e necessita, com certeza, de profissionais na área de engenharia. Esse é um destaque assim, fundamental. Você falou um pouco também sobre o hidrogênio verde, que é uma coisa que é uma discussão também que nós vamos perseguir. Nós falamos também sobre semicondutores. Nós, impossível, nós fizemos um grande seminário para que a gente possa ajudar, quer dizer, contribuir para que apareçam indústrias de semicondutores no país. Nós não podemos ficar com essa dependência de fora. Então, os semicondutores é uma perseguição, é uma coisa séria que o governo tem que ficar atento. E a engenharia tem que permanecer firme para esse lado. Então, nós temos algumas bandeiras que precisam ser adotadas. Por exemplo, a qualidade do ar, né? Então, nós temos que pensar qual é o caminho melhor, como o hidrogênio verde, como o carro elétrico, todas essas discussões que nós devemos ter. Então, tudo isso, nós fazemos parte dessa discussão, nós fizemos o primeiro seminário de semicondutores, o primeiro seminário de hidrogênio verde, fizemos a grande discussão sobre a matriz energética brasileira. Então, eu acho que isso é fundamental para nós todos. Nós temos que pensar como é que é o transporte, como que o transporte será daqui a um tempo. Se nós não pensarmos rapidamente sobre o transporte público, mas agora de uma forma não poluente, de uma forma eficaz, nós teremos um colapso nas grandes cidades, sem dúvida nenhuma. Então, há necessidade do engenheiro, de nós, sindicato, participarmos efetivamente disso com proposições, como a gente tem feito no Cresce Brasil, que apresenta a proposta, que discute, mas aí nós temos que qualificar algumas e classificá-las e dizer o seguinte: vamos fazer a prioridade, vamos atrás de cada uma dessas questões. Presidente, você colocou nas questões aí do debate do desenvolvimento, muito apropriadamente, incluiu ali a reivindicação pela carreira pública de Estado para engenheiros, porque é uma questão essencial não só para valorizar a categoria, mas também para que os municípios, os estados e a União disponham dessa mão de obra qualificada para atender a população e promover o desenvolvimento
das cidades, dos estados e do país todo. Tem uma outra pauta que é do CESP, é da FNE, que você tem defendido de maneira muito forte, presente no Cresce Brasil deste ano também, que é a engenharia de manutenção. Fala um pouco sobre esse projeto e por que, por exemplo, os candidatos a prefeito em 2024 deveriam considerar adotar essa proposta. Olha, a engenharia de manutenção, a gente fez uma grande discussão para montar esse Cresce Brasil Engenharia de Manutenção. O que era? Quando nós vimos barragem lá em Minas Gerais, que estourou, viadutos que caíram em Brasília, São Paulo, obras de artes, né, que incluem viadutos e tal, e pontes também que tiveram problemas. E aí, quando a gente percebeu, quando a situação, o governo percebeu, você não tinha nem o projeto. Eles não sabiam onde estava o projeto daquele local. E aí é o seguinte, para que você recuperasse um viaduto, por exemplo, você ia gastar muito dinheiro. E aí nós propusemos a engenharia de manutenção. O que era a engenharia de manutenção? Que a gente fizesse uma área específica que tratasse disso. Então, por exemplo, a barragem, ela teria lá um laudo de manutenção preditiva, preventiva, ela teria lá o que foi feito, o que está acontecendo, com certeza, com muito mais segurança a todos que tramitam, todos que trabalham ali e tal. E a mesma coisa os viadutos. O viaduto que tiver com manutenção certa, com certeza, se ele tiver um probleminha, é um probleminha mínimo para corrigir, um custo baixíssimo e uma segurança muito alta. Naquele momento que nós discutimos, a gente poderia conversar com um cidadão que tinha medo até de passar em viadutos. Falar, será que esse viaduto não vai cair? Ele tem um balanço? Ele treme quando passa? Será que ele não vai cair? Porque, na verdade, ele tem isso mesmo, faz parte de um balanço, só que é necessário que nós tenhamos isso. Então, a engenharia de manutenção era uma proposta nossa que cada um, município, estado, federal, criasse essa área, criasse a área de engenharia de manutenção, onde pudesse ter, por exemplo, o executivo diria o seguinte, quero saber sobre a ponte tal, de lugar tal. O cara vai lá, puxa do arquivo. Obviamente, ele puxa na internet do arquivo e fala, está assim, assim, assado. Foi feita manutenção tal dia, está isso, que precisa fazer, trocar um cabo, trocar um suporte, trocar uma amarra. Quer dizer, deixar isso em ordem. Isso é engenharia de manutenção. A gente fez aqui com o secretário municipal de obras, que executou bastante isso aqui na cidade de São Paulo. Ele usou essa nossa colocação de engenharia de manutenção e acabou fazendo isso de uma forma bastante eficaz, esse secretário. Então, eu acho que a gente pode contribuir muito. Se nós tivermos, por isso que eu estou dizendo, a engenharia unida, se nós tivermos o reconhecimento, se nós tivermos a carreira de Estado, que aí, nessa carreira de Estado, esse próprio engenheiro ia propor isso. Tivéssemos isso com uma forma rápida de fazer, nós não teremos tanto gasto com isso, não teremos a insegurança de passar em viadutos e pontes dessa forma, e teremos, com certeza, a garantia de um bom trabalho, a garantia de uma ponte bem preservada, de um viaduto, de uma obra de arte, de um prédio da prefeitura, dessa forma. Por exemplo, quando nós falamos em engenharia de manutenção, ela podia, obviamente, depois de um tempo, ser ampliada aos condomínios. Ou seja, o condomínio teria que sempre apresentar anualmente, trianual, não sei, uma coisa que deveria ser discutido, uma manutenção feita, uma inspeção feita do seu prédio. Nós teríamos garantia disso tudo, garantia ao cidadão, garantia a todos nós. Você teria condição de observar e falar, olha, precisa ser feito isso.
vamos corrigir aquilo. E quando a gente sabe que na nossa casa, quando a gente troca uma lâmpada, a gente vê o seguinte: se deixar, vão queimar todas, né? Se deixar aquele vazamento, vai estourar toda a parede. Então, a gente vai lá, faz aquela manutenção. Se a gente olhar sempre e deixar sempre em ordem, nós vamos ter segurança, garantia e custo baixo. Murilo, você falou bastante sobre o trabalho que o CESP faz, que é um trabalho que beneficia, que tem total relação com a engenharia, mas beneficia a sociedade toda ao discutir essas questões. Tem o trabalho que o CESP faz por toda a categoria, que é a representação coletiva, seja nessas lutas mais amplas, pelo salário mínimo profissional, pela carreira de Estado, ou nas campanhas salariais, né, o CESP negocia com mais de 30 empresas ou sindicatos patronais para fechar acordos e convenções coletivas. É um trabalho enorme que dura o ano inteiro e beneficia cerca de 100 mil engenheiros. Agora, e o trabalho do sindicato pelos associados em si, né? Por que os engenheiros que estão assistindo aqui a nossa entrevista, que vão ler o Jornal do Engenheiro, devem se associar ao CESP? O que o CESP oferece para a categoria nesse campo? Olha, eu poderia começar pelos nossos seminários, pelos nossos congressos, pelas nossas participações, pelos nossos discussões técnicas. Então, por exemplo, falamos de semicondutores, falamos de hidrogênio verde, falamos de manutenção, falamos de oportunidades de trabalho. Quer dizer, nós podemos falar da nossa bolsa de oportunidades, aonde nós apresentamos ao profissional oportunidade de trabalho, aonde nós falamos, olha, você quer montar o seu currículo aqui, nós fazemos para você. Você quer que... E tudo isso gratuitamente ao associado. Então, nós podemos indicá-lo, nós podemos indicar empresas que precisam de um profissional liberal também, nós podemos olhar do lado empreendedor aquilo que é possível. Além de tudo, nós temos plano de saúde, assistência, nós temos outras questões, nós temos convênios com muitos lugares, nós temos, por exemplo, um plano previdenciário, que é super importante também, nós temos a participação na política nacional, que ele tem a oportunidade de participar conosco, de estar vendo o que está acontecendo, de que forma que ele pode ser inserido no mercado. Nós temos milhares de empresas que interligam conosco, onde esse profissional também pode ser inserido, não como empregado só, mas se ele tiver uma empresa, ele pode atuar com essas empresas. Nós temos a oportunidade da discussão pessoal, nós temos a defesa do salário mínimo pessoal, nós temos a defesa do cargo de engenheiro no Estado. Nós temos toda essa defesa que é super importante para cada um do profissional. E, além de tudo, nós atuamos na área da engenharia no Brasil como um todo. Isso dá para ele a oportunidade do contato. Não é somente ele fala, eu tenho um contato, eu posso conversar, eu posso ampliar, eu tenho a defesa de um sindicato nas minhas costas. E um sindicato que o representa, que o defende, que apresenta a proposta para ele, que diga o seguinte, vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos ver o que nós podemos resolver juntos. Então, acho que o sindicato, eu acredito o seguinte, que nós não podemos viver isoladamente. Não dá para a gente decidir nada sozinho. Embora a gente imagina isso, não dá para decidir sozinhos. Juntos já é uma dificuldade, imagina sozinho. Então, eu quero pedir a você, profissional, que venha conosco, dê as mãos, vamos fazer isso juntos, vamos discutir, e se você tiver ideias diferentes da nossa, apresente, para que a gente mude, para que a gente possa ampliar, melhorar o nosso, a nossa assistência ao engenheiro, a nossa vida juntos. Porque, na verdade,
Acho que a única coisa que o engenheiro pode colocar nas costas dele, fala assim, eu tenho um sindicato que me defende. Uma vez eu disse isso a um amigo. E a gente tem muita coisa que vai e volta, mas uma coisa que eu tenho com certeza é que eu sou engenheiro e que tenho um sindicato me defendendo. O sindicato que é um sindicato de engenheiros. Obviamente, nós temos as nossas dificuldades, os nossos erros, nós estamos prontos para que você também aponte-os, para que a gente possa corrigi-los. Venham conosco. Muito além de todos os serviços que o sindicato oferece, plano de saúde do engenheiro, consultoria jurídica, previdenciária, mas todas essas coisas que você mencionou, a grande força, a grande importância é o profissional estar inserido na entidade que é dele, com a qual ele pode ter identidade e que vai sempre defendê-lo. Exatamente, exatamente. Presidente, você mencionou, quando a gente falou dos desafios lá no comecinho da nossa conversa, a questão do custeio sindical. É um problema que surgiu muito fortemente a partir da reforma trabalhista de 2017. Essa reforma trabalhista não só trouxe dificuldades de financiamento, mas também uma campanha antissindical terrível que ataca as entidades. E, apesar de tudo isso, o CESP vem trabalhando fortemente, né? Mas como fazer frente a essa situação e como superar esse grande desafio? Nós temos que pensar no financiamento sindical, né? Nós temos que pensar como é que um sindicato pode viver, como é que ele pode trabalhar, como é que ele pode atuar como nós estamos atuando, como é que nós podemos fazer 10 seminários, 10 discussões num semestre só, como é que nós podemos estar discutindo, participando de todas as questões da sociedade, como é que nós podemos apresentar um Cresce Brasil, como é que nós podemos apresentar um Cresce Brasil desse jeito, dessa forma, que você merece toda a nossa consideração por ter feito esse projeto. Como é que nós podemos falar de 90 anos de um sindicato, apresentando aí o nosso livro dos 90 anos, sem dinheiro? Como que nós podemos fazer isso? Esse ano, acho que foi bom, nós fizemos uma grande força-tarefa, que fomos atrás e conseguimos. Nós conseguimos preparar o livro da Federação Nacional de Engenheiros, que completa 60 anos, um livro de 90 anos dos sindicatos de engenheiros, o Cresce Brasil. Nós fizemos tantos seminários quanto necessários, tanto esse que você já citou. E, para isso tudo, nós precisamos pensar também no financiamento sindical. Eu acho que tem uma hora que a discussão de sindicatos ela entra na mídia como se fosse um patinho feio, né? Então, é discutida, é colocada de uma forma errada. Convido todos os jornalistas, toda a imprensa que quiser conversar conosco para nós falarmos sobre isso, para nós destrincharmos o que faz um sindicato de forma correta. Claro que em todo lugar tem o sindicato que não é tão bom assim e o outro que não é, mas analisem isso. Vamos olhar de uma forma muito mais séria. Você, profissional que está nos assistindo, você, engenheiro, preste atenção num sindicato que o defende, um sindicato que apresenta propostas. Nós temos que ter a unidade da engenharia. Nós temos que ter a engenharia unida. Nós precisamos pensar o seguinte, que se nós contribuirmos para o Brasil, nós teremos um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil com mais oportunidades, que muitas e muitas vezes nós não temos isso. A coisa é qualificada de outra forma, é colocada de outra maneira. E aí se confunde tudo no contexto. Então, nós temos que aprender, nós temos que consultar. Me chamem para conversar. Vamos discutir isso melhor. Se nós estivermos errados, vamos corrigir. Agora, o que é fundamental que nós tenhamos? A unidade. Se nós tivermos uma unidade na engenharia, nós vamos dar o exemplo para o Brasil. E a unidade faz com que as coisas aconteçam. Eu não estou dizendo que unanimidade na conversa, mas unidade no conjunto. Obviamente, com
discussões diferentes, com propostas diferentes. Só assim que a gente aprende. Então é isso, Rita. Eu acho que o futuro que a gente pode pensar é chamar todos para junto conosco. Vamos fazer juntos. Nos chamem também para a gente participar do que vocês quiserem. Acho que faz parte tudo isso. Presidente, eu agradeço muitíssimo a sua atenção em conversar conosco nessa edição tão especial. Estamos todos muito felizes comemorando os 90 anos do CESP, entidade da qual nós todos, não só os dirigentes, mas também nós que somos colaboradores, empregados, enfim, entidade da qual nós somos todos muito orgulhosos. Meus parabéns a você pelo trabalho feito à frente da entidade, especialmente nesse marco dos 90 anos do CS. Muito obrigada, presidente. Obrigado, Rita. Parabéns a todos nós. Muito obrigado pelo seu trabalho, cada vez melhor. Parabéns. Obrigada, presidente. E muito obrigada também a você que acompanha o CESP Entrevista. Fique sempre de olho no canal do CESP, porque os conteúdos são sempre relevantes e importantes, como esta entrevista com o engenheiro Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Até a próxima.